Olá, amigos! Antes de irmos para a entrevista com Barbara O'Neill, por favor, deixe o seu like. Ele pode estar aqui embaixo desse lado ou então desse lado. Se for no celular, pode estar aqui em cima ou aqui desse lado. Encontre o botão e clique nele. Isso ajuda os vídeos a irem muito mais longe e alcançarem mais pessoas. Obrigado. Olá, amigos! Quero dar-lhes as boas-vindas a mais um Fatos Incríveis especial. E estamos muito gratos por termos hoje uma convidada especial, Barbara O'Neill, que é uma nutricionista, educadora e palestrante de saúde conhecida mundialmente. Seja bem-vinda, Bárbara, ao Fatos Incríveis. É bom estar aqui. Bem, eu já assisti a vários de seus vídeos e você tem uma maneira tão natural de ensinar dicas práticas de saúde e abrange um amplo espectro de assuntos. Então, para o nosso público de hoje e até para os nossos novos espectadores, talvez você possa se apresentar e contar como entrou na área da educação em saúde. Bem, eu comecei a me interessar por saúde porque sou a quinta geração de australianos descendentes de escoceses. Então, cresci com salsichas, purê de batatas, carnes, ervilhas ou feijões congelados todas as noites, menos aos domingos, pernil de cordeiro. Quando adoecia, era geralmente um resfriado no inverno. Minha mãe me levava ao médico e ele me dava um remédio sabor cereja. Voltava para casa e melhorava. E eu fazia o mesmo como enfermeira psiquiátrica. Mesma coisa, alguém adoecia, dava um remédio para que melhorasse. Nunca questionei isso, nunca duvidei disso. Mesmo tendo crescido numa casa onde meu pai era inventor, sabe, a gente questionava tudo. Mas não com a medicina. A medicina era uma área intocável. Aí, quando minha primeira filha teve uma dor de ouvido, fui direto para o médico. Depois de 6 semanas e 4 ciclos de antibióticos, a dor de ouvido continuava a voltar. Meu pai era inventor e fomos ensinados a questionar. E eu pensava, isso aqui não faz sentido. E perguntei, minha filha vai ficar assim o resto da vida? E ele se sentiu desafiado pelo que disse e me mandou consultar um otorrinolaringologista. Ela analisou os ouvidos e boca da minha filha e disse, os dentes estão nascendo. Aplique essas gotinhas para manter os tubos de Eustáquio limpos. Mas agora eu tinha embarcado numa jornada diferente. Eu não queria isso. E comecei a perguntar aos vizinhos mais velhos. Sabe, eu tinha 25 anos, a senhora ao lado 85. O que sua mãe fazia quando você tinha dor de ouvido? Refogue uma cebola. Então, quando a outra criança teve o mesmo problema, refoguei uma cebola. A criança dormiu por 2 horas. Nada de dor de ouvido. Eu me senti super poderosa. Existe algo mais. Mas teve outra coisa que aconteceu naquela época, que foi o evento mais maravilhoso da minha vida. Comecei a ler a Bíblia e entreguei meu coração a Deus. Logo, quis saber como Deus vê o corpo, como Deus vê a cura. Porque, como quinta geração de australianos descendentes de escoceses, nunca ouvimos falar de saúde. E comecei a ver. Era como se os meus olhos se abrissem e eu comecei a ver. Sabia que tem uma mensagem de saúde por toda a Bíblia. Deus quer que o corpo seja cuidado, pois é o templo de Deus. Então, acho que tive muitos filhos. Terminei dando à luz 6 filhos. Nada de medicamentos, eu os tratava de maneira natural. Comecei a ajudar meus amigos e em 1997, agora eu era mãe solteira, havia 4 anos, e Michael Neal me pediu em casamento. E ele era o gerente administrativo de um retiro de saúde. E depois de 1 ano casada com ele, ele quis iniciar seu próprio retiro de saúde. E fomos lá para o sul da Austrália. E eu disse, mas quem é a nossa equipe? E ele disse, ora, temos 8 filhos no total. Uma é a cozinheira, outra é a massoterapeuta, os garotos vão para o jardim. As filhas deles seriam as secretárias. E eu disse, quem vai ser o diretor de saúde? Ele disse, você. Eu disse, não, eu sou apenas a mãe. Meu nome é Bárbara Esther e eu gosto de quando Esther diz a Mardoqueu, não, eu não posso ir perante o rei. Mas meu marido disse, você vai conseguir, e saiu da sala. E foi assim, foi meio que levada a ser a diretora de saúde relutante. Nunca reluta em ajudar as pessoas, mas nunca quis estar na linha de frente. Só que Deus tinha outros planos. E eu descobri que a melhor maneira de aprender é ensinando. E já se vão 26 anos nisso. Então você tem ensinado e aprendido ao longo de todos esses anos e eu sei que você está sempre pesquisando e aprendendo coisas novas. Agora, eu vi que você tem vários canais no YouTube
E se você for como eu, há algumas pessoas que capturam seus vídeos e os retransmitem. Sim. E lá você ensina sobre um amplo espectro de remédios naturais e práticas de saúde, e temos você por pouco tempo aqui, então eu pensei, se você dissesse às pessoas que vivem nos países do primeiro mundo da civilização ocidental, quais são os 3 segredos de saúde que elas poderiam fazer ou parar de fazer para prolongar suas vidas? Eu gostaria de pegar o melhor, a nata do seu conhecimento e experiência. O que seria? Ah, Doug, você me fez uma pergunta muito difícil. Resumir em 3. Resumir em 3. Acho que a primeira tem que ser água. Porque somos 75% de água do pescoço para baixo e 85% de água do pescoço para cima. Muita gente hoje em dia toma chá, toma café, refrigerante, todo tipo de coisas. Talvez sejam muito saudáveis e tomem apenas suco, mas nada faz o que a água faz. Imagina tomar banho de suco de café, não limparia muito. E o mesmo se dá por dentro do corpo. Eu acredito que Deus criou nosso corpo para se curar. Trata-se de um organismo de autocura, mas também é um organismo autolimpante. Ninguém entraria numa casa antiga e começaria a pintar as paredes velhas e sujas. A gente limpa primeiro. Então temos um sistema de limpeza no corpo e ele precisa de água, precisa de aproximadamente 8 copos por dia, 8 copos de 250 ml. Eu não costumava beber água, sabe? E Apocalipse 12, no verso 11, diz: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Vou dar meu testemunho sobre a água. Eu nunca bebi água. No entanto, eu estive grávida ou lactante por 14 anos. Mas eu tinha tanta enxaqueca o tempo inteiro. Se eu viajava, não gostava de viajar. Somente no carro por pouco tempo. Muitas enxaquecas, uma sinusite terrível. Então aprendi que é preciso beber água. Sou uma leitora compulsiva. Minha média é de 1 livro por semana. Eu amo ler, eu devoro livros. E li um livro intitulado Os Muitos Clamores do Corpo por Água, do Dr. Beth Mangan-Heldit. Ele tem outro. Você não está doente, você está com sede. O outro é, não trate a sede com medicamentos. E eu comecei a beber água. Não conseguia tomar um copo d'água de uma só vez, mas pensava, não tenho que tomar um copo de vez. Posso tomar alguns goles. E durante o dia eu fazia isso, mas eu tinha que estar focada nisso, senão me esquecia. Não demorou muito até eu perceber que quando viajava de carro, já não tinha mais dores de cabeça. E foi quando descobri que nossos neurônios escolhem quando estão desidratados. Sabe, o cérebro é um sistema hidroelétrico. Se não tem hidro, não tem eletricidade. E comecei a pensar de forma mais clara, comecei a dormir melhor, comecei a ter uma melhor digestão. Muitas outras coisas aconteceram. Esse é o meu testemunho, porque eu comecei a beber mais água. Além disso, a sinusite me deixou. Isto limpou meu sistema. Fiquei animada em beber mais água. A maioria das pessoas, se não me engano, não bebe água até sentir sede, mas aí já estão desidratadas. É isso mesmo, é um dos últimos sinais. Na verdade, já é um sinal de crise. E é por isso que o Dr. B, vamos chamá-lo assim, é por isso que ele diz, você não está doente, você está com sede. Porque ele mostra que um dos primeiros sinais da desidratação pode ser as dores estomacais, pois o estômago não tem água o suficiente para proteger o revestimento estomacal. Pode ser artrite, pois o fluido em nossas articulações é 99% água. Na verdade, 75% do peso da parte superior do corpo é sustentado pela nossa lombar inferior pela água. Podem ser dores na lombar inferior, pode ser tanta coisa. Então, eu também falo sobre saúde, não tanto quanto você, e cada célula do nosso corpo é feita de água, e a única coisa que limpa nossas células é o sangue. E a única coisa que limpa o sangue é a água que entra pelos rins. Isso mesmo. Portanto, a maneira de limpar todas as células do corpo é beber bastante água. Isso mesmo, isso mesmo. E beba pela manhã, porque se você beber demais à noite, você pode não conseguir dormir à noite. Talvez tenha que levantar algumas vezes. Qual seria a número 2? O número 2 tem que ser movimento. O corpo precisa se mover. A força vem do exercício. Não tem outro jeito. Eu não achava que tinha que me exercitar porque sempre estava ocupada, correndo de um lado para o outro. Até que fui para a Nova Zelândia. E tinha uma senhora comigo, faz uns 20 anos. Eu tinha 50.
E ela me disse, Bárbara, eu caminho 50 quilômetros todo dia. Gostaria de vir comigo? Eu disse, claro, não tinha que acordar as crianças, preparar o de jejum, colocar a roupa na máquina, tudo aquilo que eu fazia como rainha do lar. Mas depois de 2 quilômetros, já não conseguia mais acompanhá-la. E eu pensava, ela tem 2 vezes o meu peso e eu não conseguia acompanhá-la. No dia seguinte, quando acordei, mal podia me mexer. Sabe, em Êxodo 15, 26, a Bíblia diz, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, em seu corpo, e meu corpo estava me dizendo, você não está se exercitando bastante, estar ocupado o dia inteiro não é o suficiente. E sabe o que eu respondi ao meu corpo? Eu estou lhe ouvindo. Então, quando voltei para casa, busquei ver como implementar um programa de exercícios. Tinha que ir dormir um pouco mais cedo para poder me levantar um pouco mais cedo para poder me exercitar. Geralmente, eu tinha os pés frios. Adivinha só, parei de ter frio nos pés. É um amigo meu que tem 3 PhDs e um deles é o efeito do exercício nas células. Ele diz, Bárbara, o que você está fazendo em seus exercícios matutinos, subindo e descendo a montanha, se exercitando também em alta intensidade? Ele disse, você está abrindo uma rede de capilares que equivalem à distância que circunda o planeta Terra. Temos capilares nos ouvidos, nos olhos, nas extremidades. Eu acho interessante como vocês falam capilares na Austrália. Nós falamos diferente, mas eu entendo o que você quer dizer. Nós também dizemos alumínio? Alumínio? Enfim, continue. Sim, Então, vamos lá. o exercício, eu tenho uma tendência a sentir mais frio do que a minha esposa, mas eu saio e jogo racquetball, eu faço algum exercício e depois eu me aqueço o resto do dia. Isso mesmo. Isso simplesmente abre a sua circulação. É isso aí. Isso abre os capilares. Sabe, quando eu era menina, nós tínhamos um Morris Minor. E o papai e a mamãe e os 5 filhos íamos fazer piquenique no bosque. Mas um dia o carro não pegava. Então meu pai ia lá na frente, pegava na manivela e girava o motor. E quando pegava, ele pulava para dentro do carro e saíamos. Eu estou revelando minha idade com essa história. Mas é o que acontece quando nos exercitamos. Na verdade, fazemos o motor pegar. E não somente a rede de capilares do corpo, que na verdade é a vida da carne. A Bíblia chama isso de a vida da carne em Levíticos 17:11, porque leva o oxigênio, os nutrientes, a água, leva embora os resíduos, transporta os glóbulos brancos. Qualquer parte do corpo que não receba sangue o suficiente, na verdade, não vai funcionar tão bem. E o exercício é a maneira mais eficaz de movimentar esse sangue. Então, ontem de manhã, estava em Sacramento, fiz minha caminhada rápida e logo mergulhei no Rio American. Não fiquei ali muito tempo, mas meu corpo estava quente. Para os nossos amigos que estão assistindo, estamos no inverno agora, portanto, os rios americanos não estão quentes. Não estava morninha, mas também não fiquei ali muito tempo. Só um mergulho rápido, talvez 10 segundos. Saí do rio. Já tinha minha toalhinha, um grande poncho para me trocar por baixo rapidinho, tirar o que estava molhado, vestir a roupa seca. E ao caminhar de volta, eu me sentia como se tivesse me dado uma injeção de força. Aqui já temos outra maneira de usar a água como tratamento de fato no corpo. Meus horários são bastante apertados. As pessoas dizem, como você consegue? Uma das coisas que eu uso é a água. Sim, beber água é suficiente. Mas definitivamente esse choque de frio por fora, eu não faria se não estivesse com o corpo quente. Mas eu me aqueço com o exercício e dou esse mergulho rápido e frio. Tem muita informação hoje em dia sobre mergulhos frios. O Dr. Kellogg's, um médico muito famoso, ele escreveu muita coisa sobre o efeito dessas imersões rápidas em frio. Eu sou pequena e rapidamente meu corpo sente o frio. Mas, na verdade, isso me aquece, porque é rápido. Somos criaturas de sangue quente. Não gostamos de frio. Então, quando o nosso corpo quente mergulha na água fria, tem esse chua, tem essa reação. Como se ele dissesse, não, está frio. Se ela ficar nessa água por muito tempo, vai morrer de hipotermia.
Então, tem uma reação. É o que as hidroterapeutas usam. Elas usam esse frio rápido como reação. Outra vez, é aí que a água e o exercício andam de mãos dadas. Mas eu descobri uma forma de exercício há alguns anos que representa se exercitar apenas 15 minutos. E isso atrai todo mundo, porque a maioria das pessoas dizem: eu não tenho tempo. Mas o que são esses 15 minutos? É o treinamento intervalado de alta intensidade, que faz intervalos de alta intensidade em intervalos de recuperação em intervalos de alta intensidade. Apenas 30 segundos de alta intensidade e cerca de 2 minutos de recuperação. 6 séries. É mais ou menos 15 minutos. Hoje de manhã estava chovendo. Não pude dar meu mergulho frio. Fiz 20 agachamentos, 20 flexões de braço, alongamento, um pouquinho de jump. Faço isso alternadamente. Não importa onde eu estou, não importa como está o clima, estou me movendo porque eu comprovei. E 1 Tessalonicenses 5:21 diz: ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, quando você comprova em sua vida, você deseja isso. No primeiro dia que cheguei aqui, a senhora que me hospeda me levou para uma caminhada. Ela me levou ao rio e eu examinando a cena. Posso caminhar aqui, posso mergulhar ali, tem uma árvore com galhos ali, posso me trocar ali. Então, onde quer que eu vá, meus olhos estão atentos. Você está planejando como e onde fazer seus exercícios e o seu regime de saúde. Isso mesmo, isso mesmo. Eu concordaria 100% com o que você está dizendo em todas essas coisas. Aí onde você está sentado agora, não faz muito tempo, fizemos uma entrevista com o Dr. John Schoffenberg, que já tem mais de 100 anos de idade e frequenta a igreja aqui. E eu perguntei a ele quais eram as principais coisas que ele fazia, e ele disse que às vezes ainda é mais importante do que o que você está comendo é se você está se exercitando. Estatisticamente foi comprovado que as pessoas que se exercitam mais, mesmo que a sua dieta não seja ideal, têm mais chance de ter uma vida mais longa do que as pessoas inativas. Ele está 100% correto e eu amo o trabalho do Dr. Neil Nedley, quem eu tenho certeza de que você conhece. E me lembro de ele dizer certa vez que se recebe alguém muito depressivo, até mesmo alguém bipolar, ele prescreve 7 horas de exercício por dia. Muita gente diria: como é que é 7 horas de exercício por dia? Ele diz que geralmente só tem que fazer por 7 dias e melhoram tanto que podem passar para 1 hora por dia para manutenção ou até mesmo 15 minutos de treinamento intervalado de alta intensidade para manter. O que isso faz é levar o sangue ao cérebro, e quando você manda um suprimento novo de sangue para o cérebro, o sangue velho obviamente sai dali. Mas o que isso também faz é aumentar o oxigênio no cérebro. E temos 1 trilhão de células no cérebro, são os neurônios, e todas elas têm o ciclo de energia em si. E se cada célula tem oxigênio suficiente para dar início aos ciclos de Krebs na mitocôndria, ela produzirá 36 unidades de energia, comparado com o ciclo sem oxigênio na célula, que só gera 2 unidades de energia. É por isso que Neil Nedley tem conseguido grandes resultados com esse aumento de exercício para o cérebro. Então, quando nossos neurônios, ou 1 trilhão de neurônios produzindo 36 unidades de energia, shua! Bem, Deus criou nossos corpos para atividade. Sim. Se eles não estiverem ativos, nada funcionará direito. É verdade. É lamentável que as pessoas parem de ser tão ativas nos últimos anos da vida. Acho que eles precisam de mais atividade. E eu cheguei à conclusão de que as pessoas envelhecem porque pararam de se movimentar e pararam de saltar. Uma grande maneira de saltar é no jump, no mini trampolim. Mantém todas as suas articulações mais fluidas. É verdade. E é por termos esse efeito acolchoado. Isso é muito bom para as articulações e para o sistema linfático, que é o sistema do corpo que varre os resíduos para fora dos tecidos. É como o aspirador de pó do nosso corpo. Eu sei que às vezes eu ouço as pessoas dizerem, bem, eu não tenho tempo para me exercitar. E o médico disse uma vez, então você não tem tempo para prolongar sua vida? Bem, você terá menos vida para prolongar se não tirar um tempo para isso.
Então, você realmente tem que fazer isso, porque você está ganhando tempo quando se exercita. É verdade, é a melhor apólice de seguro que você pode contratar. E no livro Conselhos sobre Saúde, eu li uma declaração que diz: em pouco tempo notareis de tal maneira os resultados benéficos do exercício e do ar puro, que não mais desejareis viver sem essas bênçãos. E eu memorizei isso porque comprovei que é verdade. Com certeza. Muito bem, ponto número 3. Número 3. Eu li um livro de Doug McGuff chamado Body by Science. Ele nos leva para dentro da célula e nos mostra exatamente o que acontece com os exercícios. E lhe fizeram a pergunta: qual é a coisa mais importante, dieta ou exercício? Ele disse: comida, pois não se pode exercitar bem com uma má alimentação. Ora, eu creio na declaração do bom médico que você apresentou. Se alguém se mantém ativo, consegue se safar a despeito de uma dieta não tão boa. Mas um dia a conta chega. A conta chega. E eu sei que na Austrália tem muitas mulheres que tentam perder peso e vão para a academia e malham ali, mas na esquina comem uma barrinha de chocolate. A recompensa. Não é recompensa, é punição. É punição. Quando você movimenta o corpo, ele certamente funciona melhor, mas o combustível com o qual o abastecemos, e eu amo essas imagens que temos aqui, que lindo combustível! Eles mostram. As pesquisas mostram que aquilo que é agradável aos olhos ajuda na digestão. E como é agradável essa imagem aos olhos? As uvas roxinhas, os tomates vermelhos. E Deus fez, acho que ele se divertiu criando todas essas frutas e verduras. O que se vê na flora intestinal é que essas frutas e verduras contêm fibra. E podemos ter 10 tipos diferentes de maçãs e 10 tipos diferentes de fibra. E o que tem descoberto hoje em dia é que cada tipo diferente de fibra alimenta um micro-organismo diferente no trato gastrointestinal. E Hipócrates disse que todas as doenças começam no intestino. E tem muito intestino que não está funcionando hoje em dia por causa da falta de micro-organismos no intestino. Temos 10 vezes mais micro-organismos no corpo do que células. E temos 10 vezes mais micro-organismos no intestino que em qualquer outra parte do corpo. E a beleza dessa fibra e de todos os diferentes tipos de fibra é que elas alimentam todos os diferentes tipos de micro-organismo. Então, o combustível é importante e nem precisamos adivinhar qual é o melhor combustível. Basta ir ao Jardim do Éden, pois não se pode melhorar o que Deus prescreveu. E Deus disse em Gênesis 1:29, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Quando a Bíblia fala do mantimento animal, o termo é carne, mas esse mantimento aqui é o combustível principal do corpo. Uma castanha, ao invés de carne, é comida. Isso. E como nutricionista, que já estudou nutrição por muitos anos, os 3 grupos alimentícios essenciais são fibra, proteína e gordura. Fibra, todos os alimentos de origem vegetal são ricos em gordura. E como já vimos, essa fibra é necessária para alimentar nossos micro-organismos. E deveríamos ter uma grande variedade de fibra. E quanto mais fibra, mais micro-organismos no intestino. E esses micro-organismos ajudam a processar nossa comida. Eles dão os retoques finais no processo. Sabe, nosso trato gastrointestinal é um tubo oco. Tudo que entra ali não faz parte de nós, até que sai do intestino e entra no sangue. E é claro, o sangue é a vida da carne, aí ele se torna parte de nós. Além de ingerirmos o melhor alimento, também deveríamos atentar para a nossa digestão, pois isso é responsável por quebrar esse alimento em partículas pequeninas, a fim de poderem sair do intestino e entrar no sangue. Então, a fibra é essencial. Proteína. A melhor proteína são as leguminosas. Lentilhas, grão de bico, feijão fradinha, castanhas, sementes. Eu aprendi isso como você. Eu cresci no mundo comendo apenas a típica dieta americana e havia muitas doenças e resfriado na minha família. E, por padrão, as pessoas conhecem o meu testemunho. Eu morei nas montanhas por cerca de 1 ano e meio e não havia geladeira. Então eu tinha que carregar frutas e eu não podia comer carne e outras coisas lá em cima. Eu comecei a me sentir melhor. Sim. Água fresca do lado de fora da caverna, alimentos naturais. Eu pegava banana e fazia pão de banana. Grãos,
Eu assava o meu próprio pão. Comecei a me sentir melhor. Voltei para a cidade, comecei a me sentir mal novamente. E foi nessa época que eu comecei a ler alguns desses livros que você está falando. E me tornei vegetariano, depois vegano vegetariano, e nunca retrocedi. Claro que isso tem a ver com a minha fé, mas eu notei um benefício, uma diferença incrível. Sim, O fato de não comer entre as refeições. sim. Eu costumava comer ainda um lanche, mas eu acho muito melhor ter um cronograma e comer coisas boas na hora certa, e eu me sinto bem com isso. É verdade, o corpo ama horários, ama rotinas. E eu sei, como mãe de 6 filhos, e quando me casei com Michael, ele tinha 2, então agora temos 8. Mas quando eu ensinava meus filhos em casa, na floresta tropical, percebi que eles eram muito mais felizes quando tínhamos um horário. E eu conseguia encaixar qualquer coisa no dia. Eu não tinha eletricidade, se tivéssemos um horário. E descobri que eram mais felizes. Eu não queria alimentá-los o dia inteiro. Então, eu os alimentava com um de jejum de bom tamanho, fibras, proteínas e boas gorduras, e já não precisava alimentá-los senão 5 ou 6 horas depois. Aí nós comíamos. E eles estão famintos quando os comem. E que fome! E eu digo às pessoas, vocês vão se surpreender com o que as crianças comem quando têm fome. Isso é tremendo. Então, só para revisar algumas coisas que podemos fazer para prolongar a nossa vida: boa água dentro e fora, e exercícios para dar partida no motor, dar o combustível certo para a máquina. Sabe o que eu percebi do seu testemunho, Doug? Que são exatamente as 3 coisas que você tinha na montanha. Sim, e eu aprendi por acidente, mas eu notei uma diferença tão grande Verdade. quando eu tive que voltar à dieta natural. E É, quando você viaja, às vezes eu acho que eu sofro quando eu trapaceio. isso mesmo. E especialmente quando eu estou em casa, é muito mais fácil me exercitar e beber água logo no início do dia. Tento ter uma boa dieta. Tem toda a razão. Os meninos me ajudam muito a me alongar. Tem toda a razão. Eu tenho uma agenda bem cheia, assim como você, Doug. Eu fico longe de casa 9 meses por ano. E as pessoas dizem, como você consegue isso? Eu tenho minhas 3 prioridades. Excelente conselho, Bárbara. Estou muito feliz por você ter vindo e se juntado a nós em Fatos Incríveis. E as pessoas ficarão ansiosas para visitar o seu site, se você quiser mencioná-lo novamente. Sim, meu site é oficialbarbaraonil.com Ok, amigos, está aí na tela para vocês. e lá tem muita coisa para explorar. E é por isso que quando você me falou 3, eu disse, vai ser difícil, porque na verdade são 8. Sim, teremos que fazer outro programa e chegar ao top 10. Muito obrigado por sua presença e obrigado, amigos, por se juntarem a nós nesse Fatos Incríveis especial. Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Camino Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there.